Neste vídeo vamos explorar um tema fascinante: a aparência dos anjos segundo a Bíblia. Você sabia como os anjos da Bíblia realmente pareciam? Quando pensamos em anjos, a imagem que geralmente vem à nossa mente é a de seres celestiais, vestidos de branco, com asas imponentes. Embora essa seja uma representação artística e simbólica muito comum, a verdade é que os anjos são muito mais do que isso. Segundo algumas descrições, os anjos, de acordo com as fontes fornecidas, têm a capacidade de se manifestar de forma humana, com uma aparência que pode ser tanto comum quanto aterrorizante, indo além da representação tradicional de criaturas sobrenaturais e angelicais. A representação dos anjos em filmes, desenhos e na mídia geralmente segue alguns padrões. São frequentemente retratados como seres humanos com asas, vestidos de branco e com uma aparência angelical, refletindo uma imagem idealizada e simbólica. Os anjos segundo a Bíblia. De acordo com as fontes fornecidas, na Bíblia, a palavra anjo significa mensageiro e traduz principalmente a expressão gregos, agelos e hebraico, malakapa, e são seres espirituais criados por Deus para servir e louvá-lo. Eles foram criados antes da terra, por Jesus Cristo que criou todas as coisas. Os anjos foram originalmente criados santos e bons, mas alguns deles, liderados por Lúcifer, também conhecido como Satanás, se rebelaram contra Deus. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus são chamados de anjos santos ou anjos eleitos. A Bíblia descreve os anjos como seres pessoais que possuem inteligência, emoções e vontade própria. Eles são imateriais e incorpóreos, mas podem aparecer ocasionalmente na forma humana. Um exemplo notável é quando 3 anjos visitaram Abraão e Ló. Certo dia, Deus apareceu a Abraão junto com 2 anjos que assumiram forma humana. Eles se apresentaram como homens normais, e Abraão os recebeu com hospitalidade, oferecendo-lhes comida e abrigo. Porém ele não sabia que estava hospedando anjos. Os anjos então seguiram em direção a Sodoma, onde Ló os recebeu em sua casa. Naquela noite, os homens da cidade cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os visitantes. Mas os anjos cegaram os homens e disseram a Ló para fugir com sua família, pois a cidade seria destruída. Quando Ló hesitou, os anjos o tomaram pela mão, juntamente com sua esposa e 2 filhas, e os conduziram para fora da cidade. Em seguida, o Senhor fez chover fogo e uma substância incendiária sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia menciona que os anjos às vezes aparecem de forma assustadora e aterrorizante para os seres humanos. Algumas passagens descrevem: quando os guardas da tumba de Jesus viram o anjo do Senhor, ficaram como mortos de tanto medo. Os pastores nos campos em Lucas se encheram de grande temor quando o anjo do Senhor apareceu, e sua glória brilhou ao redor deles. Daniel capítulo 10 versículos 5 a 6 descreve um anjo com características impressionantes. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido. Embora a imagem popular de um anjo seja de uma pessoa jovem, com auréola e asas, a realidade é mais complexa. Frequentemente, quando os anjos aparecem como descrito na Bíblia, suas primeiras palavras são: não tenha medo, pois o medo extremo é uma reação comum. Isso mostra que os anjos podem assumir uma aparência celestial e gloriosa, mas aterrorizante para os olhos humanos. Descubra as diferentes imagens dos anjos na Bíblia e sua relevância espiritual. Os serafins são frequentemente representados como os mais próximos do trono de Deus, louvando e glorificando constantemente sua divindade. Além disso, os serafins são descritos como possuindo 6 asas, e um par de asas que cobre seus rostos, outro par que cobre seus pés, e um par com o qual eles voam. Essa descrição destaca sua natureza celestial e sublime. Os querubins são descritos como seres angelicais dotados de grande sabedoria e conhecimento, além de possuírem uma natureza protetora e vigilante. Sua representação com múltiplos rostos, como o leão, o touro e a águia, sugere uma compreensão abrangente e uma conexão profunda com os mistérios divinos. Esses seres celestiais são frequentemente retratados como intermediários entre os humanos e o divino,
transmitindo mensagens e inspirando a reverência e a adoração. Sua presença nos relatos religiosos e nas artes sagradas ressalta sua importância como guias espirituais e guardiões das verdades sagradas. Os Ofanim, também conhecidos como rodas ou tronos, são seres angelicais, que desempenham um papel especial na tradição religiosa. Sua descrição é frequentemente associada a uma imagem impressionante de velocidade e movimento, representada por suas muitas asas e olhos. Esses atributos simbolizam não apenas a rapidez, mas também a capacidade de observar e compreender todos os aspectos da criação divina. Nos relatos religiosos, os Ofanim são frequentemente retratados como estando próximos de Cristo, destacando sua posição como mensageiros celestiais e servidores do divino. Sua presença ao redor de Cristo simboliza não apenas sua prontidão para realizar a vontade de Deus, mas também sua constante vigilância e proteção sobre os fiéis. De acordo com a tradição religiosa, os anjos são organizados em hierarquias celestiais. Essa hierarquia é composta por 9 ordens angelicais, que variam desde os serafins e querubins, os mais próximos de Deus, até os anjos e arcanjos, que têm uma interação mais direta com os seres humanos. Cada ordem possui funções e responsabilidades específicas na execução da vontade divina, oferecendo uma rede de comunicação e proteção espiritual que permeia o universo, proporcionando conforto, orientação e intervenção aos crentes conforme necessário. Ao explorarmos as descrições dos anjos na Bíblia, somos convidados a abrir nossos corações para a maravilha e a beleza da presença divina em nossas vidas, lembrando-nos de que, assim como os anjos, somos chamados a ser mensageiros de amor, compaixão e esperança neste mundo. Estas são algumas histórias emocionantes que relatam experiências significativas envolvendo anjos. Anjo resgatando veículo ao cair de uma ponte. Era um dia quente e ensolarado na Carolina do Norte. JM e sua esposa estavam dirigindo por uma ponte estreita, quando seu veículo começou a perder o controle. Eles rezaram pedindo ajuda e, de repente, um homem apareceu ao lado deles, segurando o veículo para evitar que caísse da ponte. Depois que o perigo passou, o homem misterioso desapareceu. JM ficou impressionado por não terem sofrido nenhum impacto. Mais tarde, ele percebeu que provavelmente um anjo interveio naquele momento para salvá-los. Anjo resgatando o casal em pneu furado. DB e sua esposa ficaram com o pneu furado em uma estrada deserta. Eles oraram pedindo ajuda e, logo em seguida, um homem parou para ajudá-los. Ele trocou o pneu e, quando DB agradeceu, o homem disse que não precisava do pneu que havia dado. Então, ele entrou em seu caminhão e foi embora. DB e sua esposa ficaram convencidos de que aquele homem era um anjo enviado por Deus para resgatá-los naquela situação. Essas histórias, embora não comprovadas, são relatos pessoais impactantes de pessoas que acreditam ter sido ajudadas por anjos em momentos de grande necessidade. Elas inspiram a fé na intervenção divina e no cuidado dos anjos sobre os seres humanos.